Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Corinthians e São Paulo e a polêmica envolvendo os dois pênaltis, fiel. Vamos falar tudo sobre esta partida neste vídeo aqui de hoje, tá? Vamos falar também sobre a mudança de data da CBF para o segundo jogo entre Corinthians e Flamengo. Vou falar todas as atualizações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar a gente a crescer, fiel. É importante, deixa seu like, não custa nada, meu irmão. É de graça, só clica aí para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal também, já passamos da marca de 31 mil inscritos. O canal tá novinho, mas tá crescendo muito rápido, graças à colaboração que o corintianeiro tem com vocês. Em contrapartida, eu respondo todos os comentários aqui neste canal, tá, fiel? Aqui neste canal, eu não me permito que você comente e fique no vácuo. Faça o teste, deixe o seu like e comente, que você terá o seu comentário respondido. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians e São Paulo, fiel. O Corinthians, primeiramente, ele realiza um treino aberto, onde ele coloca mais de 20 mil torcedores no treino aberto. Tem time que não consegue colocar 20 mil torcedores em jogo. O Corinthians coloca em treino. O Corinthians faz uma festa bonita para encarar o São Paulo, que com todo o respeito do mundo, São Paulo não é um time hoje difícil de ser batido. São Paulo, se não me engano, ocupa aí a quarta ou a quinta posição do Campeonato Brasileiro. É um time que estava disputando aí quartas de finais, semifinais de Libertadores, não sei, que perdeu para o Botafogo, que é um dos times que, futebolisticamente falando, é o que mais está jogando bola no Brasil. Então tem que haver o respeito por todas as partes. Existe a rivalidade, existe a brincadeira de chamar os caras de trica, mas tem que ter responsabilidade para você jogar uma partida dessa. Aí o Corinthians entra em campo, tá? Que não foi campo neutro bosta nenhuma, tá, fiel? Foi lá no Mané Garrincha, mas com torcida única. O São Paulo, como mandante, tinha mais torcedores do São Paulo. Obviamente que não vão encher o estádio, porque não é a torcida do Corinthians. Se é o Corinthians jogando lá no Mané Garrincha ou em qualquer lugar do Brasil, o Corinthians lota o estádio sem sombra de dúvidas. Mas aí começa a partida com uma luz de emergência ligada. Corintianeiro, mas que luz de emergência é essa? O Corinthians brigando para não cair. O Corinthians lutando com todas as suas forças para não cair para a segunda divisão. O Corinthians que está na zona de rebaixamento, tá, fiel? Vamos dizer assim. Aí o que acontece? Bora, vamos lá. A gente começa a ter algumas peças no Corinthians, principalmente o Fagner, com todo respeito, Fagner. Se o Caleri te finta e faz o gol, normal. Se o Caleri te dá uma chaleira, te dá um bonezinho e faz o gol, normal. Se você vai tentar sair jogando e toca a bola errado e o São Paulo faz o gol, normal, você é um ser humano, você vai errar. Não só essa vez, mas vai errar muitas vezes ainda. Mas você, o Caleri, tudo torto na bola e você ir para machucar o cara, você fazer uma falta, você pisar no tornozelo do cara intencionalmente, aí você não só está cometendo um erro gravíssimo, como você está lesando a instituição Corinthians. Porque não é um erro futebolístico, você foi para machucar o Caleri. E desculpa, fiel, quem acha ao contrário, vocês podem comentar aí nos comentários que eu vou respeitar a sua opinião. Mas na minha opinião, o Fagner pisou no tornozelo do cara. Obviamente está o VAR lá, imagem em câmera lenta, para todo mundo ver. Ele pisou no tornozelo do Caleri, ele foi maldoso na jogada. E com isso ele foi expulso e o São Paulo abriu 1-0. Então, peraí, Fagner, eu não entendo o seu estado emocional qual é ou como funciona, mas isso não justifica você prejudicar o Corinthians. Cara, a gente está brigando para não cair, a gente não está no meio da tabela. Entendo a história que você fez com o Corinthians, entendo que você tem uma história ligada ao Corinthians, mas o que você fez, você matou o jogo. Você acabou com o planejamento tático do Corinthians. Ah, corintianeiro, mas o Fagner fez certo, ou pra mim não foi falta? Fiel, a opinião de vocês, é livre-arbítrio, vocês podem comentar aí, eu não sou o dono da razão, inclusive eu quero que vocês comentem pra gente debater isso nos comentários, tá? Mas, corintianeiro, o primeiro amarelo que o Fagner levou não foi falta para amarelo, por isso que ele foi expulso, fiel. Tudo bem, pode não ter sido falta para cartão amarelo, tá? Inclusive, eu ouvi falar isso, tá? No apito final do Neto, se eu não me engano, só que eu nem fui procurar o lance para ver se ele mereceu levar o amarelo ou não. Mas vamos supor que o lance não é para amarelo.
Só que já que levou o amarelo, o cara tem que ter consciência. Mesmo que o lance não era para amarelo, o cara tem que ter a consciência. O cara é profissional, o cara não pode deixar o emocional elevar. O cara tem psicóloga lá para isso, o cara tem fisioterapeuta que te ajuda para ter uma condição boa de jogo. O cara tem de tudo à sua disposição, tem médico 24 horas, o cara tem de tudo à sua disposição. Ele tem que estar com o seu emocional tranquilizado, porque ele é profissional, ele ganha salário de profissional para atuar no Corinthians. Então, não justifica que jamais você ir lá e fazer uma falta intencional dentro da área do Corinthians. Aí ele é expulso e dá o gol para o São Paulo. Ou seja, quebrou a estratégia do Ramon Dias no meio. Ele detonou o Corinthians. Corintianeiro, tem a falta do André Ramalho, a gente vai chegar lá. Mas estamos falando aqui do início, do primórdio de tudo. Porque o Fagner, ele arrebentou com o esquema tático do Corinthians. E o jogo, fiel, não estava nem pro São Paulo nem pro Corinthians, estava aquele jogo morno, estava aquele jogo chato. São Paulo que tinha criado uma chance de gol com o Lucas, que o Wellington Rato cabeceou no Kaká. O Kaká, inclusive, estava com a mão colada no corpo. Nada a ver, segue o jogo. O Corinthians criando algumas jogadas ali, mais posse de bola, mas sem agredir o São Paulo. Tava aquele jogo morno. E eu tava com uma expectativa muito alta, porque a gente, para segundo tempo, a gente tinha um Coronado que tá jogando muita bola, a gente tinha um Carrilho que tá jogando muita bola, e tinha um Memphis que poderia entrar. Eu já vou falar do Memphis também, fiel. Tá? Então a gente tinha mais peças de qualidade no banco de reservas para entrar do que o próprio São Paulo. Então, estava com uma esperança. Aí, faltando poucos minutos para encerrar o primeiro tempo, o Ramon Dias ia tirar o Fagner do jogo. Ele tem feito isso. Quando o jogador recebe cartão amarelo, ele tem feito isso, principalmente na linha de 4. Então, faltando poucos minutos de jogo, o Fagner vai lá e consegue estragar com o jogo inteiro em poucos minutos. Então, na minha opinião aqui, eu quero que vocês comentem, obviamente, foi um erro do Fagner. Um erro de criança que, para mim, não é um erro comum, porque, como eu disse para vocês, se ele toca a bola e perde, São Paulo faz o gol, beleza. Se ele toma um drible do Carelli, o Carelli faz o gol, beleza. Se ele vai tentar sair jogando, escorrega e cair de cara no chão, São Paulo faz o gol, beleza. São erros humanos, erros que acontecem. Ó, o Fagner errou, beleza, cara. A gente tem que ser unido. Aqui é Corinthians, aqui não é igual os outros times que saem esculachando o cara, não. Mas não, ele pisou intencionalmente na perna do Caleri, ocasionando o pênalti e a expulsão do jogador e prejudicando o Corinthians, um time que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Então isso prejudicou demais o Corinthians, o senhor Fagner. E isso para mim é falta de responsabilidade. Isso para mim caberia multa, tá, fiel? Caberia multa para o jogador, porque, como eu disse, não foi um erro, foi algo intencional ele pisar no tornozelo do jogador, receber o vermelho e ir pro vestiário, tá? Então, Fagner, para mim você não respeitou a instituição Corinthians nesta partida. Eu não sei o que você pretende ou quais são aí o seu emocional, mas o que você fez, para mim, é injustificável, é inexplicável, é uma falta de responsabilidade muito grande, tá? O jogo segue, fiel, o Corinthians entra pro segundo tempo com o São Paulo com um a menos, então aquilo que era equilibrado deixou de ser equilibrado, porque o São Paulo com um a menos começou a tomar conta do jogo e o Corinthians começou a explorar os contra-ataques. Inclusive, teve ótima chance de gol com o Romero, tá, fiel? Romero que fingiu bater pro gol, cruzou, ficou ele o gol, porque o zagueiro de São Paulo passou lotado, e ele bate fraco em cima do Rafael também. O Corinthians perdeu alguns gols que não poderiam. O Garro também faz uma ótima jogada de linha de fundo, cruza, ele toca cruzado ou bateu cruzado. Cara, o Romero parecia que estava de frente pro gol, tentou esticar o carrinho, não deu certo. O Corinthians ainda perdeu alguns gols. Para vocês verem o tanto que a partida não estava difícil, ou o São Paulo não estava aquele monstro de 7 cabeças que a gente poderia imaginar. Se a gente estivesse com os 11 jogadores jogando de forma correta, com a entrada no segundo tempo do Carrilho, cara, que jogou pra caramba. Meu Deus, como jogou bola o André Carrilho, dando carrinho lá atrás. Tanto que ele recompôs a defesa do Corinthians é inexplicável. O André Carrilho jogou muita bola no Corinthians na partida de ontem. Se não fosse ele, o Corinthians poderia ter levado até mais 1 ou 2 gols. Porque o que ele marcou com o Corinthians com 2 a menos é brincadeira, tá? Fiel, mas antes disso tudo acontecer, vem o André Ramalho também
e faz uma falta no Luciano sem bola. O Luciano, ele é um jogador catimbeiro, todos os jogadores do Corinthians sabem disso, tá? O Caetano uma vez foi expulso por causa, na partida anterior contra o São Paulo, a primeira partida, porque o Luciano foi catimbando, o zagueiro foi lá e foi expulso também. E agora a história se repete, porque o jogo já tinha parado, o juiz já tinha pitado, e o Luciano tentou dar um chapéuzinho no jogador do Corinthians com a bola parada. Obviamente que o nervo do jogador, o momento, o calor, influi tudo. Aí o André Ramalho foi lá e deu uma cotovelada na cara do Luciano, merecidamente expulso. É o mesmo erro do Fagner. Desculpa, André Ramalho, você para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas não dá para engolir o que você fez, porque é uma falta de responsabilidade. Se a gente for analisar, pessoal, eles são profissionais, eles são jogadores profissionais, não podem cometer esse tipo de erro que estão sendo cometido. Porque tudo bem, já estava sem lance, ele tentou mudar o bonezinho do jogador do Corinthians, mas ele foi lá e deu uma cotovelada. Não adianta a gente falar aqui que não foi lance para expulsão, porque foi uma agressão. Aí quando o jogador é expulso, então que já era muito difícil, se tornou praticamente impossível, tá? Aí o São Paulo faz 2-0 e mesmo assim o Corinthians consegue ir lá e diminuir a partida com o gol de Yuri Alberto e acender aquela chama. O Corinthians tentou colocar o Memphis Depay, tentou esboçar alguma reação, mas os contra-ataques era sempre 4, 5 jogadores do São Paulo contra 2, 3 do Corinthians. As coisas foi ficando difícil, até que uma bola lá, um contra-ataque não deu e o São Paulo fez o terceiro gol matando a partida, tá? O que eu quero trazer sobre esta partida aqui pra gente encaixar? Primeiramente, tá, fiel? Vamos falar sobre a arbitragem. Agora, pelo lado da regra do jogo, tá? O Corinthians vem sendo prejudicado pela arbitragem. Nos últimos 7, 8 jogos aí, a arbitragem vem prejudicando o Corinthians. Porque agora vamos falar o outro lado da moeda. O primeiro cartão do Fagner não foi cartão para amarelo. O árbitro estava amarelando todos os jogadores do Corinthians por faltas comuns. O jogador de São Paulo levantou o pé na cara do Romero, que chegou a pegar no braço dele. Ele nem foi no VAR, nem amarelo o jogador de São Paulo recebeu. Foi falta no Yuri Alberto, que se não tivesse ocasionado a falta no Yuri Alberto, se ele tivesse apitado a falta no Yuri Alberto, não teria acontecido o lance com o André Ramalho, porque aí a partida teria parado bem antes. E foi falta no Yuri Alberto, se vocês pararem o lance aí, foi falta no Yuri Alberto e ele deixou seguir, tá? Que aí depois ele pitou uma falta mais pra frente e aconteceu do Luciano tentar o bonezinho com a bola parada e o André Ramalho agrediu o jogador. Então teria sido falta lá no Yuri Alberto. Não foi cartão, o primeiro cartão do Fagner não foi merecido. Então há um vexame na arbitragem em si. Não é desculpa, os parabéns pro São Paulo. São Paulo, na minha opinião, jogou melhor porque venceu, principalmente com as expulsões, né? Porque aí o São Paulo começou a jogar melhor. Mas o Corinthians também vem sendo prejudicado e isso a gente tem que olhar com carinho referente a isso, tá, fiel? Porque prejudica um detalhe, prejudica todo o jogo. Porque se ele dá a falta no Yuri Alberto, o André Ramalho não é expulso. Se ele não dá o primeiro cartão no Fagner, o Fagner teria cometido pênalti, mas não teria sido expulso. Então, há sim nos últimos 7, 8 jogos aí uma diferença de arbitragem contra o Corinthians, tá? Que o Corinthians vem sofrendo, infelizmente, nos campeonatos, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Ainda falando sobre o Corinthians e a sua briga pela Série B, fiel, a gente aqui tem que agradecer, mas agradecer muito, porque a rodada ficou da mesma forma, mesmo com a derrota do Corinthians. Por quê, corintianeiro? Porque o Vitória perdeu pro Internacional, tá? Internacional que a gente vai jogar dentro da Neoquímica Arena. Os nossos 2 próximos jogos aí é Internacional e Atlético Paranaense, tá, fiel? Dentro de casa. A gente tem que agradecer ao Internacional porque ganhou de 3 do Vitória. O Vitória que tem a mesma quantidade de pontos do Vitória, se eu não me engano, mesma quantidade de pontos do Corinthians, 28 pontos, só que por questões de saldo ela está à frente, então está o Corinthians em 17º e o Vitória em 16º. E pior ainda, o Fluminense, que está 2 pontos atrás do Corinthians, perdeu para o lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Então essa rodada poderia ter sido desastrosa para o Corinthians, mas não, continuou da mesma forma, porque o Vitória perdeu e o Fluminense perdeu para o lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense, tá, fiel? Então, o Corinthians acabou levando
muita sorte nessa rodada, porque continuou do jeito que estava. A grande questão é, até quando o Corinthians vai ficar dependendo dos outros? A gente não pode, porque uma hora a casa vai cair, uma hora a gente vai perder, o Fluminense e o Vitória vai ganhar. Aí as coisas vão dificultar. Aí vai dificultar mais ainda, porque se o Vitória abre 31 pontos, já começa a complicar. Vamos supor que o Vitória ganha, Fiel. O Vitória vai a 31 pontos, o Corinthians fica com 28. Quer dizer, a gente já está 3 pontos do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Aí, qualquer outro jogo que a gente perde ou empata, se os caras abrem 6 pontos, abrem 4, as coisas já começam a ficar difícil. E o Fluminense é a mesma coisa. Então a gente tem que parar de depender de outros times. Temos que começar a jogar com mais garra, com mais coração. E me desculpa, um erro desse que o Fagner e o André Ramalho cometeu não pode ser cometido novamente, tá, Fiel? Não pode, porque foi de uma grande irresponsabilidade e o Ramon Dias tem que ser cobrado isso no vestiário e eu seria totalmente imprudente aqui em passar pano pro André Ramalho e pro Fagner. André Ramalho nos deu a classificação contra o Juventude, com um gol no final. Nada justifica o que os jogadores fizeram até agora pelo clube. Quando o clube passa por uma medida extrema que briga para não cair para a segunda divisão e acontece duas expulsões num clássico, com o Corinthians precisando vencer por agressão, aí você não está respeitando o Corinthians. Aí você não está pensando na situação do Corinthians. Por mais que você esteja perturbado, por mais que você esteja de cabeça cheia, você não está pensando no Corinthians. Uma coisa é você ser expulso, São Paulo ganhando de 3-4-0 e o time do São Paulo fazendo gracinha. Aí a cabeça do cara explode e vai lá e dá no meio. Beleza. Tá? Aí até eu passaria um pano aqui. Mas uma coisa é você ser expulso, você tendo condições de empate. Ou tendo condições de vitória, que foi no caso do Fagner, e condições de empate no caso do André Ramalho. Porque o Corinthians, mesmo com 2 a menos, foi brigador, jogou na raça, ainda conseguiu diminuir. Imagina se a gente tivesse 1 a menos só, dava pra gente pôr mais pressão. Imagina se a gente tivesse com os 11, dava pra gente ganhar tranquilo, Fiel. Porque o Corinthians aumentou muito sua qualidade no segundo tempo, com a entrada do Carille e do Coronado, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E vamos parar de depender de times. Vamos começar a depender de nós. Acabou a brincadeira. Agora tem que ser vitória. Temos 2 jogos em casa, temos que vencer o Inter, temos que vencer o Atlético Paranaense pra gente sair dessa zona de rebaixamento de vez, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, estou recebendo muitas mensagens referente ao Memphis Depay. Corintianeiro, você viu que partida horrorosa que o Memphis Depay fez? O Memphis Depay fez na hora que ele entrou em jogo, porque ele entrou em jogo no segundo tempo com 11, 12 minutos de jogo. Ele tem entrado com 20, 21 minutos. Ele entrou com 11 minutos de jogo. E parece que o Memphis Depay realmente não estava acertando um passe. Parece não. Ele não acertou um passe. Ele fez uma jogada bonita lá no meio campo, que ele saiu, fez uma tabela, ele tirou o cara de São Paulo e sofreu a falta. Aí tá tendo muitas críticas. Corintianeiro, não já se viu o Corinthians pagar 3 milhões pra esse cara, Fiel? Calma, tá? O jogador, ele tá fazendo pré-temporada. Vocês sabem o que é ficar 1 ano parado sem jogar bola? É muito difícil pro cara se recondicionar. Então ele tá fazendo trabalho de academia, trabalho leve em campo, ele tá recondicionando. Calma, vamos esperar o cara chegar na sua melhor forma física, tá? Ele passar dessa fase aí, vamos dizer assim, fazendo uma pré-temporada, na hora que ele estiver totalmente condicionado fisicamente, estiver com o ritmo de jogo, porque é evidente que ele não tem ritmo de jogo nenhum. Ele pega a bola, você vê que ele tá parecendo um robô com a bola. O cara tá sem ritmo de jogo. Então foi uma grande contratação, Fiel. Podem ficar tranquilo. Na hora que ele adquirir 100% de ritmo de jogo e voltar a ser o Memphis da Eurocopa e da seleção da Holanda, pô, o cara tem 48 gols na Holanda. Calma o coração. Calma o coração que ele vai dar frutos ainda, tá? Só que ele não tá bem. Você ficar 1 ano sem jogar bola e voltar a jogar bola, cara, é difícil. Ainda mais na situação que ele entrou, com um time com 2 a menos. Então é uma situação bastante complicada essa do Memphis, que entrou, jogou ele numa bomba com 2 a menos, um cara que não tem condição física. Na minha opinião ali, se fosse para pensar mesmo, teria que ter entrado com o Giovani, teria colocado o Giovani ou outro atleta, porque você colocar o Memphis com 2 a menos, o Corinthians, com um cara que está sem condição física nenhuma, obviamente que não vai render frutos ali, nem milagre que ele vai tirar 2 gols ali da cartola, tá? Então tem que ter um cuidado com o jogador
é um craque de bola, podem confiar em mim, esquecem essas críticas que vocês estão fazendo nos comentários, tá? Esquecem elas, porque é um craque de bola, só espera ele se condicionar fisicamente, que aí vocês vão ver os resultados aparecerem, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a esse assunto. Porque agora, sobre a última informação, vamos falar mais um pouquinho sobre a CBF, né? Que ela alterou a data FIFA, vamos dizer assim, a FIFA não, desculpa, ela alterou a data da Copa do Brasil. Mas, corintianeiro, o Corinthians vai jogar quarta-feira agora contra o Flamengo. Fiel, é referente ao segundo jogo, tá? O segundo jogo que o Flamengo teria aí de 8 a 9 jogadores convocados por seleções, tá? Seleção do Uruguai, seleção do Chile, seleção do Brasil. O Flamengo iria ter aí uma média de 8 a 9 jogadores convocados, tá? Aí a CBF, ela antecipou os jogos do Brasileiro e antecipou e adiou o jogo da Copa do Brasil. Em outras palavras, o Flamengo vai estar com seu time redondinho para enfrentar o Corinthians e o Corinthians aí pode perder jogadores no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 3 competições, então quando ele adianta os jogos do Brasileiro, ele complica totalmente o cronograma do Corinthians. Ele complica totalmente o que o Corinthians tinha elaborado como estratégia. Fiel, arrebentou com o Corinthians no meio. Essa é a grande questão. É simples assim. Arrebentou com o Corinthians no meio. Porque agora o Corinthians fará um jogo contra o Flamengo, depois já tem Brasileiro. Então, arrebentou o Corinthians no meio esta data da CBF. Fora os jogadores do Flamengo que seriam convocados. Porque não tem como você elaborar uma lei, fiel. Não tem como você pegar e elaborar uma lei, elaborar uma regra e dar para todos os clubes assinar e todo mundo assinar e depois você desfazer a sua própria lei. Depois você desfazer a sua própria regra de campeonato. Foi o que a CBF fez. Ela desfez a sua própria regra para ajudar o Flamengo. E isso é inadmissível, tá? Inclusive ontem o craque Neto aí conversou com o Augusto Melo e deixou algo no ar que eu quero passar para vocês aqui, tá? Que disse que o Corinthians pode não entrar em campo. Foi uma pergunta do jornalista se corre o risco do Corinthians entrar em campo. Augusto Melo disse que tudo vai depender de uma ligação de um diretor da CBF que está esperando falar com esse cara e esse cara não atende o telefone, deixa desligado e diz que agora vai falar com o Corinthians, tá? Tudo vai depender desta ligação, segundo Augusto Melo. Em outras palavras, quando você faz uma pergunta, olha, corre o risco do Corinthians não entrar em campo e a pessoa diz, tudo vai depender de uma ligação, quer dizer que existe a possibilidade do Corinthians não entrar em campo, tá, fiel? Porque senão ele disse, não, isso aí é impossível, a gente vai entrar em campo independente do que acontecer, mas a gente repudia tudo que aconteceu. Não foi essa a conversa. Ele disse, existe a chance do Corinthians não entrar em campo na Copa do Brasil, no jogo de volta? Ele disse, tudo vai depender de uma ligação. Tudo vai depender dessa ligação para ver como o Corinthians vai agir na Copa do Brasil. Outra coisa que ele disse é, o Corinthians, que vocês podem ter certeza, é que o Corinthians não vai ficar calado referente a isso. Algo a gente vai fazer. Então, há um clima sim que o Corinthians pode não entrar com seu clube em campo no segundo jogo diante do Flamengo na Neoquímica Arena, tá, fiel? Então, as coisas podem acontecer sim, promessa do Augusto Melo, que algo o Corinthians vai fazer, que assim não vai ficar. Então vamos aguardar essa ligação. Eu estou aqui com o meu telefone 24 horas ligado. Qualquer informação que vem da fonte, eu já trago para vocês aqui sem sombra de dúvida alguma. Mas existe a chance do Corinthians não entrar em campo diante do Flamengo, porque a CBF ela quebrou a sua própria regra para ajudar o Flamengo. Certo, fiel? Comentem, quero muito saber sua opinião referente a todos estes assuntos abordados, tá? Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. O meu muito obrigado por tudo. Hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro cheio de atualizações para vocês. E vai Corinthians!